estejais vós também. Somente João escreve no seu capítulo número 9, e é aqui que eu quero me deter, que enquanto Jesus caminhava, ele viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos logo quiseram fazer um questionamento teológico sobre uma matéria chamada de armatiologia, a doutrina do pecado. E olhando para Jesus, eles perguntaram: mestre, quem pecou? Foi este ou foi os seus pais? Jesus disse: nem foi ele que pecou, nem foi os seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos a obra de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Quando Jesus acabou de dizer isto, Jesus cuspiu na terra, fez lodo, e com a saliva ele untou os olhos do cego e disse ao cego: vai te lavar no tanque chamado Siloé, que quer dizer enviado. A Bíblia diz o seguinte, que o cego foi, lavou-se e voltou vendo. A partir daqui se levanta um questionamento muito grande, porque a Bíblia diz que enquanto os vizinhos que havia visto aquele homem cego mendigando perguntavam: não é este aquele que pedia esmola? Não é este aquele que era cego? Aí uns diziam: parece com ele. Outros diziam: não é ele. Mas ele mesmo batia no peito: sou eu, sou eu. Quando ele afirmou que era o cego e agora via, aí, aleluia, eles perguntaram: como te aconteceu isto? Como os teus olhos foram abertos? O homem chamado Jesus disse àquele cego. O homem chamado Jesus cuspiu, fez lodo, untou os meus olhos, me mandou lavar. Eu fui, lavei-me e voltei vendo. Glória a Deus. A verdade aqui é: quando ele foi por obediência. Quando ele se lavou, foi um ato de fé. Quando ele viu, o milagre havia sido gerado. Obediência mais fé, aleluia, é sinônimo de milagre. Se tem alguém aqui que obedece, se tem alguém aqui que se submete, crendo no Filho de Deus, eu já declaro pela profecia da palavra: haverá milagre. Milagre na tua vida, na tua casa, na tua família, porque o homem chamado Jesus está presente no meio desta multidão. A partir daqui, tematizo a minha mensagem: o homem chamado Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Oreba corracha meu norabas. Quem é ele? Porque quando isto aconteceu, que ele respondeu, aleluia, vieram os fariseus, chegaram para aquele homem que era cego, e a Bíblia diz que era um dia de sábado, quando Jesus fez lama e lhe abriu os olhos. Segundo o Talmud, que é o livro de tradição judaica, havia 39 proibições somente no sábado, e aqui Jesus incorreu pelo menos em duas delas, quando
arrancou os olhos do cego. E os fariseus que viviam na religiosidade, ou seja, apenas de aparência, quiseram pegar aquele homem, o ex-cego. E os fariseus me perguntaram outra vez: como é que você pôde ver? Ele disse: eu já respondi. Ele pôs lama sobre os meus olhos, eu me lavei e eu estou vendo. E os fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Outros diziam: mas como pode um homem pecador fazer sinais como este? E havia divisão entre eles. Aí de novo perguntaram ao cego: como ou o que você diz a respeito dele? Se uma vez que ele te abriu os olhos, ele disse: eu digo que ele é profeta. Aleluia. Eu digo que ele é profeta. Os judeus não acreditaram. Aleluia. Os judeus não creram e perguntavam: aleluia, como isto aconteceu? Manda chamar os seus pais. Os seus pais chegaram, aleluia, e os fariseus perguntaram a eles: este é o teu filho que era cego? Como foi que abriu os seus olhos? Eles disseram: que é o nosso filho. Sabemos que havia nascido cego, também sabemos. Agora, como aconteceu, pergunte a ele, porque ele já tem idade. Na verdade, era com medo dos judeus, porque eles, se declarasse que Jesus era o Filho de Deus, iriam ser expulsos da sinagoga. E isto gerou um problema muito grande. A Bíblia diz que chamaram o homem outra vez e perguntaram: diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem chamado Jesus é pecador. O homem ex-cego disse: se ele é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é que eu era cego e agora eu vejo. Glória a Deus. Eu não sei se, porque na verdade o cego não tinha visto Jesus. Ele era cego. Quando Jesus fez o milagre que mandou ele ir no tanque, Jesus saiu. Quando ele voltou vendo, ele já não encontrou Jesus. Aleluia. O mesmo Talmud, o mesmo livro de tradição, tinha 3 formas de punição para quem declarasse que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. A primeira era uma repreensão de 7 dias de suspensão. A segunda era uma suspensão de 30 dias fora da sinagoga. E a terceira era uma suspensão por tempo indeterminado. Ele deveria ser expulso. E assim aconteceu. Aquele homem foi expulso. Quando Jesus soube que aquele homem havia sido expulso da sinagoga, Jesus foi ao seu encontro. E quando Jesus se apresentou a ele, já foi fazendo a seguinte pergunta: crês tu no Filho de Deus? Quem é ele, Senhor, para que nele creia? Jesus disse: tu já o tens visto, e é ele que fala contigo. Quando o homem ouviu, se prostrou imediatamente e o adorou. Aleluia. A pergunta do mestre foi: crês tu no Filho de Deus?
Não há outro meio de se salvar a não ser crendo na pessoa bendita de Jesus. Está escrito em Atos capítulo 4 e o versículo 12: em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há outro meio, aleluia. Quem é Ele? O Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Gênesis 3:15, ele é a semente da mulher. Em Gênesis 22, ele é o cordeiro no altar de Abraão. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascal. Em Levítico, ele é o sacrifício perfeito. Em Números, ele é o guia do seu povo, nuvem de dia e coluna de fogo de noite. Em Deuteronômio, ele é o profeta semelhante a Moisés. Em Josué, ele é o capitão da nossa salvação. Em Juízes, ele é o juiz que julga com justiça e liberta o seu povo. Em Ruth, ele é o descendente de Boaz e o nosso resgatador. Em Samuel, Reis e Crônicas, ele é o rei soberano sentado no trono que governa o seu povo. Em Esdras, Neemias e Esther, ele é o nosso restaurador e reconstrutor de tudo que está perdido. Em Jó, ele é o redentor que se levantará. Em Salmos, ele é o pastor, ele é o refúgio, ele é a fortaleza, ele é escudo. Em Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ele é a sabedoria de Deus. De Isaías a Malaquias, 16 profetas, 17 livros. Quem ele é? Ele é o Emanuel. Ele é o menino que nasceu. Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus forte. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Ele é o homem de 4 faces. Ele é o homem na fornalha de fogo. Ele é o renovo. Ele é o rebento de Jessé. Ele é o missionário em terra estranha. Ele é Senhor de Israel. É o que entrou em Jerusalém montado em um jumento. Ele na glória da última casa. Ele é o sol da justiça. Aí João diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece das trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aí João evangelista escreve de João Batista dizendo: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. João não era luz, mas veio para que anunciasse a luz. A luz verdadeira que dá vida ao mundo, que ilumina toda a humanidade. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito nele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, nação judaica, mas os céus não receberam, a saber, os judeus. Houve a rejeição do Messias, mas a todos quanto receberam, ele deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome. Ninguém jamais chegará no céu a não ser pelo nome de Jesus. Aleluia. E o texto diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por isso João é o evangelho singular. Por isso que João é o evangelho
de particularidades, de profundidades a respeito de Jesus. Porque João escreve a revelação de Jesus no capítulo 6, versículo 35 e 48, quando Jesus disse: eu sou o pão da vida. João escreve no capítulo 8 e versículo 12, quando Jesus revela: eu sou a luz do mundo. João registra no capítulo 10, versículos 7 e 9, quando Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. João registra no capítulo 10, versículo 11 e 14, quando Jesus disse: eu sou o bom pastor. João registra no capítulo 11 e versículo 25, quando Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João registra no capítulo 14 e versículo 6, quando Nicodemos, na verdade Tomé, melhor dizendo, disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como saberemos o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Observe a sentença gramatical. Ele não disse ninguém vai ao Pai, ele disse ninguém vem ao Pai. Ele está dizendo: o acesso à salvação sou eu, o caminho da salvação sou eu, a vida sou eu, a liberdade espiritual sou eu, para tirar das trevas sou eu. Não há outro meio, não há outra forma, não há outro caminho. Há caminhos, disse Salomão em Provérbios, que ao homem parece perfeito, mas o caminho, o final desses caminhos é a morte. Aleluia. Mas Jesus não é um caminho, Jesus não é um artigo indefinido, Jesus é a definição completa, cabal, para a vida eterna. Ele disse: eu sou o caminho, dizendo ser o único. Queridos irmãos e amigos, a partir desse entendimento, perceba que Jesus Cristo é a revelação máxima de Deus. Jesus veio para dizer à humanidade que Ele é a imagem de Deus, que Ele é a revelação de Deus. Revelação especial. Glória a Deus. Há dois tipos de revelações. A primeira é a escrita, é a Bíblia Sagrada, o livro de Deus. 66 livros compondo, aleluia, a Bíblia Sagrada. 1.189 capítulos, 31.173 versículos. É por meio da palavra que temos o conhecimento de Deus, que sabemos que Deus, Ele é eterno. Mas existe uma revelação especial, que é o próprio Cristo. Porque o escritor aos Hebreus disse: havendo Deus antigamente falado aos pais de muitas maneiras pelos profetas, a nós, nesses últimos dias, falou-nos pelo Filho. Jesus é o modo de que o homem tenha a vida eterna. E foi para isto que este evangelho foi escrito, porque ele mesmo, o João, ele escreve dizendo, aleluia, no final do capítulo de número 20, dizendo o seguinte: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados
ministrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. Só a vida em Jesus.